Para nós iniciarmos esse dia, eu gostaria de ler com você e estar conversando com você sobre um evento muito importante na Bíblia, que aconteceu em João 11, que é quando Lázaro, amigo de Jesus, morreu, mas foi ressuscitado por Jesus, né? Então, se você não conhecia essa passagem, desculpa, eu já acabei de lançar um spoiler. Mas nada que você já não deva saber. E vamos lá, abre comigo, por favor, sua Bíblia, em Evangelho de João, capítulo 11. Quero ler com você, versículo a versículo. Nós vamos fazendo pausas e conversando um pouquinho sobre o que o Espírito Santo tem falado comigo. Eu tive a oportunidade de fazer uma breve viagem nessa semana, onde eu pude ler bastante, descansar a mente, e algo que falou muito ao meu coração é sobre o plano de Deus para as nossas vidas, né? O plano de Deus para as nossas vidas é algo que às vezes a gente não entende, né? A gente tem uma expectativa, a gente faz planos. Fizemos planos para 2021, fizemos planos agora para 2022, mas nem sempre, aliás, eu acho que nunca, os planos saem da maneira como nós imaginamos. Vamos lá? João 11 começa assim. Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Então eu queria já fazer uma pausa aqui. Lázaro estava doente e as irmãs de Lázaro, né, Maria e Marta, mandaram uma mensagem para Jesus falando: aquele a quem tu amas está doente. A primeira coisa que eu já quero compartilhar com você: Jesus nos ama, não é? Você sabe disso? Se você não sabe, fique feliz em saber que Jesus te ama, Jesus nos ama. E Jesus tinha um relacionamento com essa família, com essa casa. Nós temos na Bíblia aí pelo menos 3 relatos de fatos que aconteceram com essa família. Um dos fatos é quando Lázaro adoece e morre e depois Jesus o ressuscita. Nós temos a passagem onde Maria derrama nardo puro sobre os pés de Jesus e enxuga com seus cabelos. E nós temos também quando Jesus estava em Betânia, na casa de Maria e Marta, onde Marta fica um pouco angustiada ao ver que a irmã dela estava conversando com Jesus, ouvindo o mestre, e ela estava fazendo os trabalhos da cozinha, quando Jesus disse a ela: Marta, Marta, anda muito inquieta com muitas coisas, quando somente uma é importante. Maria escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada. Então essa é a mesma Marta que falou isso. Ela chamou Jesus por um mensageiro e diz: aquele a quem tu amas está doente. E Marta e Maria então tinham um plano, né? Qual que era o plano de Marta e Maria? Que Jesus fosse até a casa delas e curasse Lázaro. Plano maravilhoso, plano que todos nós aqui temos, porque oramos pelos enfermos em todo o tempo, né? E graças a Deus temos ouvido as respostas do Senhor. Mas nem sempre as coisas acontecem como a gente imaginava. Como eu disse antes, os planos que nós fazemos nem sempre são concretizados da maneira como nós imaginamos. Então vamos continuar lendo aqui que o amigo de Jesus estava doente, aquele a quem ele amava estava doente. Versículo 4. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Então, quando Jesus ouve essa mensagem, ele responde ao mensageiro: não, fica tranquilo, mensageiro, essa doença não acabará em morte. Ela é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Então ele já avisou para o cara assim: olha, fica tranquilo, vai morrer não. Só que Lázaro, nesse momento, provavelmente já estava morto. Aliás, com certeza já estava morto. Jesus
amava Marta, versículo 5. Jesus amava Marta, a irmã de Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Então, olha só, mesmo amando a Marta, amando a Maria, amando a Lázaro, amando essa família, ao ouvir dizer que o seu amigo, aquele a quem ele amava, estava doente, ele ficou onde ele estava 2 dias ainda. E aí eu já começo a pensar, poxa, eu tenho vários amigos e quando um amigo precisa de mim, a primeira coisa que eu faço é parar tudo para ir atender aquele amigo. É assim com você também? Quando a gente percebe, né, a urgência, a necessidade de alguém, a gente quer logo resolver aquilo, a gente quer logo ajudar, a gente quer logo sanar aquela dor, aquele problema. Acontece que Jesus tinha um plano diferente. E ele resolveu ficar mais 2 dias naquela cidade. Depois, no versículo 7 agora, acompanha comigo. Depois disse aos seus discípulos, vamos voltar para a Judéia. E eles disseram, mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te e assim mesmo vais voltar para lá? Jesus respondeu, o dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quando anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Então Jesus aí no versículo 11 já está falando, olha, então Lázaro morreu. Só que ele falou de uma maneira diferente, né? Uma maneira mais carinhosa, talvez. E aí os discípulos responderam no versículo 12, Senhor, se ele dorme, ele vai melhorar então, né? Quer dizer que ele está recuperando as forças. E no versículo 13, Jesus continua, né? Jesus tinha falado da sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então ele lhes disse claramente, Lázaro morreu, e para o bem de vocês estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam, mas vamos até ele. Versículo 15, Jesus mostra mais uma vez como que o plano dele, ele contempla muito mais pessoas. O plano de Jesus não é simplesmente um plano que pega o nosso egoísmo ou a nossa necessidade e simplesmente vai em cima daquilo que a gente quer. Isso é muito interessante, porque por meio da doença de Lázaro, olha o que Jesus fala, vou repetir. E para o versículo 15, e para o bem de vocês, estou contente por não ter estado lá. Para o bem de quem? Dos discípulos de Jesus. Para que eles vissem, presenciassem o milagre, a glória de Deus manifesta naquele momento. E muitas vezes você e eu esperamos de Deus uma resposta dentro daquilo que nós planejamos, daquilo que nós definimos que é o melhor, mas nós não sabemos o que Deus tem para nós e para os que estão à nossa volta. Para nós e para pessoas que talvez nós não conheçamos também. Sabia que Deus usa você, usa a mim, usa pessoas ao nosso redor para que a glória dele se manifeste? E muitas vezes muitas vezes você, ficamos tão preocupados com o nosso bem-estar e o nosso conforto que nós nos esquecemos que a glória de Deus ela é manifesta através das nossas vidas e muitas vezes sim através da nossa tristeza, do nosso sofrimento, muitas vezes por meio de algo inexplicável, algo que não faz o menor sentido. E certamente a gente vai ter várias situações tristes, inexplicáveis, que a gente não vai conseguir explicar lendo esse texto. Talvez a gente tenha que esperar até chegarmos à glória para perguntar, Jesus, então, sabe aquele lance lá que aconteceu? Cara, eu não entendo aquilo até hoje, você pode me explicar? Né? Talvez ele te explique. Fato é que, quando nós decidimos viver para a glória de Deus, nós precisamos nos submeter à vontade dele. E isso é muito bom, isso é maravilhoso, porque a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Talvez não seja agradável naquele momento, mas nós sabemos, de acordo com a palavra,
que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, algo que não é agradável, por exemplo, o nosso pastor Horácio está passando por um problema nos rins, então ele está sentindo muitas dores com as pedras dos rins, temos orado por ele. Se você não sabia, peço que esteja em oração também. Quem teve cálculo renal sabe a dor que é. Mas fato é que a glória de Deus pode se manifestar também em meio a essa dor, essa agonia e essa tristeza que o nosso pastor e nós, junto com ele, enfrentamos. Mas fato é que ainda assim o melhor de Deus está por vir, ainda assim a bondade dele é maravilhosa, ainda assim o que ele tem para nós é muito bom, ainda assim ele nos ama, cuida de nós e prepara para nós algo que nós não fazemos ideia. Uma das coisas que, antes da gente continuar a leitura, uma das coisas que eu falava com as crianças há muitos anos, né, eu como professor de crianças, para a gente entender um pouquinho dessa grandiosidade de Deus no que tange a olhar para nós, e eu gosto de falar isso também com os adultos da minha célula, gosto de falar na live, já falei isso algumas vezes, mas é importante para a gente parar e refletir. Se eu olhar para o lado aqui, tem uma parede, eu não enxergo o que está do lado de lá da parede. Acima de mim tem um teto, não consigo enxergar o céu por meio desse teto. Atrás de mim tem uma janela que, se ela estiver fechada, também não enxergo o que está através dela, o que está depois dela. Mas o Senhor, ele não tem essas limitações que nós temos. Nós somos limitados pela visão, pela audição, pelo olfato, pelo tato, pelo paladar. São limitadores, né? Então, quando a minha visão me permite enxergar até aqui, e o Senhor, o que ele enxerga? Nós sabemos que Deus enxerga além de qualquer parede, sabemos que o Senhor enxerga além de qualquer lugar e, principalmente, o Senhor não está preso ao tempo, porque o ano virou, né, há poucos dias, e aí tinha uma galera empolgadíssima aí com a Mega Sena da Virada, que todo ano tem, eu não sei se é no começo do ano ou no final do ano, tem a Mega Sena da Virada. Agora, se você não fosse limitado pelo tempo, ou seja, se você pudesse olhar e ver e saber o que aconteceu no passado, o que acontece no presente e o que acontece no futuro, a Mega Sena era sua todo ano, né? Ou toda semana, ou sempre que tivesse alguma coisa, porque você saberia. Aliás, você nem precisaria dessa Mega Sena, porque imagina só um super-herói que tem um poder desse, né? O poder desse é você saber o futuro, o passado, o presente, é algo muito interessante. A gente que está na época aí dos super-heróis da Marvel, da DC, dos filmes e tal, aí tá um superpoder muito legal. Mas a verdade é que nós, você e eu, somos limitados. Nós somos limitados pela nossa visão. Nós estamos presos ao tempo. O Senhor não está preso ao tempo. O Senhor sabe o futuro. O Senhor sabe o passado. O Senhor sabe o presente. E Ele tem um propósito diferente, muitas vezes, do que nós temos. E muitas vezes a forma como Ele age em nossas vidas é para que nós estejamos preparados para o que Ele já sabe do futuro. Que para nós é futuro, não chegou. Para Ele não existe passado, presente e futuro. Ele está além do tempo. Ele é eternamente Ele. Antes, eternamente. Após o fim dos tempos, eternamente. Ele é Deus. Então, para Ele o tempo não tem nada. A palavra de Deus diz que um dia para o homem são 1000 anos para Deus e 1000 anos para o homem, um dia para Deus. Ou seja, o tempo para Ele não é limitante. E nós, muitas vezes, por olhar somente o hoje, o agora, o dentro dessas 4 paredes, a gente começa a murmurar. E aí está o problema. Sabe qual que é o problema? É quando eu e você, olhando o que está acontecendo, porque nem sempre é a vontade de Deus, fique claro isso. Muitas vezes, o que nós enfrentamos são consequências das nossas decisões, né? Nem tudo que acontece conosco é a vontade de Deus. Pare e pense nisso. Muitas coisas que nós decidimos sem consultar ao Senhor, sem consultar um irmão mais maduro na fé, muitas vezes aquilo que nós decidimos, porque
queremos algo, almejamos algo, colhemos as consequências daquilo que nós decidimos. Nem sempre é o plano de Deus. Mas o plano de Deus para nós, ele, mesmo quando a gente não entende, ele é maravilhoso e ele é perfeito. Vamos continuar lendo aqui? Eu parei de ler no versículo 15, então vou repetir o versículo 15 e a gente continua, tá bom? João 11, 15. E para o bem de vocês, estou contente por não ter estado lá em Betânia, para que vocês, meus discípulos, creiam, mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos, vamos também para morrermos com ele. Porque eles estavam indo num local lá na Judéia que era muito perigoso, o pessoal estava querendo matar Jesus já. Nessa época a coisa já estava feia. 17. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro estava no sepulcro. Havia 4 dias. E antes de eu pular para o próximo versículo, é interessante esse tempo de 4 dias, porque para os judeus existia uma crença de que até 3 dias era possível que o corpo, que aquela pessoa ressuscitasse, ou seja, que ela não estivesse morta de fato. Então eles esperavam 3 dias para constatar a morte. A pessoa morreu, ou parou de respirar, enfim, eu olho para ela, ela está morta. Então eles esperavam 3 dias, e passados esses 3 dias ele davam de fato como morto. Então, passados os 3 dias já, estava no 4º dia, cadê o versículo? Isso, versículo 17. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro estava no sepulcro havia 4 dias. Então já passou os 3 dias. Betânia, que é a cidade onde Lázaro estava, distava cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. E muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do seu irmão. Então, nesse versículo 18, a gente ainda percebe que Jesus estava a poucos quilômetros de onde estava Lázaro, Marta e Maria. Não era uma viagem demorada, era até rápida. 3 quilômetros, coisa que de 1 hora andando devagar. Então, a gente sabe que Jesus poderia ter chegado a tempo, eu não sei se quando o mensageiro chegou, Lázaro já tinha morrido ou não, mas se Lázaro já tivesse morto, Jesus não falaria, isso aí não é para morte não, mas Jesus falou, isso não acabará em morte, já sabendo do que aconteceria, Continuando, versículo 20. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus, gente, isso é sensacional. Vamos lá, vem comigo no 21. Disse Marta a Jesus, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. É fato, porque Jesus teria curado. Jesus não ia ficar na frente da pessoa doente esperando ela morrer para ressuscitar. Não faz o menor sentido isso, concorda? Mas, disse Marta a Jesus, mas sei que, versículo 22, mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus, o seu irmão vai ressuscitar. E Marta respondeu, sei que ele vai ressuscitar na ressurreição, no último dia. Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Eu quero abrir uma pausa para perguntar para você, você crê nisso? Eu vou ler novamente o que Jesus disse e você escute e medite e pense se você crê nisso. Cadê o versículo? Aqui. Versículo 25 e 26. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Gente, é importante a gente meditar sobre essa pergunta que Jesus fez. Ele fez uma afirmação seguida de uma pergunta. Você crê no que eu acabei de falar? Ainda que nós morramos, se nós cremos em Jesus,
e crer no sentido de viver para, no sentido de obedecer a palavra, nós viveremos com Ele. Continuando, o que Marta respondeu? Gente, a resposta de Marta foi fantástica também. É algo que resume de maneira muito interessante quem é Jesus. Então escuta comigo aqui. Ela lhe respondeu: sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Salvador, né? Cristo é o Salvador, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. E depois de dizer isso, foi para casa e, chamando à parte Maria, disse-lhe: o mestre está aqui chamando você. Ao ouvir isto, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, Maria se levantou depressa e saiu, os judeus que a estavam confortando em casa seguiram-na, supondo que ela estava indo ao sepulcro para ali chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E é legal também, né? Ela falou a mesma coisa que a irmã dela. Ela sabia quem era Jesus. Essa família era amiga de Jesus. Então eles conheciam o poder de Jesus. Eles sabiam do que Jesus podia fazer. Eles sabiam o amor que Jesus tinha por eles. E quando ela se prostrou aos pés de Jesus, chorando, dizendo aquilo, Jesus se emocionou com ela. Jesus sentiu a tristeza junto. Olha só. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam eles. E o versículo 35, Jesus chorou. Esse versículo, Jesus chorou, ele é conhecido por ser o menor versículo da Bíblia, dependendo da versão, né? Se você tiver uma versão, eu acho que é Almeida Revista e Corrigida, ou Almeida do José Ferreira, em alguma tradução dele, tem o Disse Jó também, que é uma letra a menos. Mas Jesus chorou é conhecido como o menor versículo da Bíblia, mas tem um significado muito maior do que simplesmente ser um versículo pequeno. E Jesus chorou, diz para você e para mim, que ele se importa com a nossa dor. Jesus sabe o que nós estamos sofrendo, ele sofre conosco também. Quando Jesus recebe Maria chorando e triste, prostrada, e vê em volta dela as pessoas chorando também, ele também se emocionou, mesmo sabendo do que iria acontecer, mesmo sabendo do futuro que seria de bênção, de alegria, de glória, de paz, né? Onde ele seria glorificado no Pai. Mesmo sabendo disso, em meio à dor, ele sentiu aquela dor, ele vivenciou aquela dor junto com aquela família. E às vezes a gente olha para Jesus como alguém que não sente. A gente olha para o nosso Pai como alguém que simplesmente está de cima e estrategista e montando um plano perfeito para nossas vidas, e ele realmente está montando um plano perfeito para as nossas vidas. O motivo de você e eu estarmos aqui é para glorificarmos ao nome dele. Mas muito mais do que isso, ele se importa conosco nas nossas emoções. Quando Jesus chorou, é porque ele sentiu, porque ele vivenciou aquele momento. E conosco não é diferente. Quando você, no seu íntimo, chora ao Senhor, quando você, no seu íntimo, conversa com Ele, expõe as suas emoções, Ele também vivencia isso conosco, vivencia isso com você. E muitas vezes a gente perde por não entender que Jesus também se importa com o nosso sentimento. Jesus também se importa com as nossas emoções. E a gente não precisa, como é que eu falo? Fazer joguinhos com Deus, sabe? Quando a gente começa a tentar falar alguma coisa que vai tocá-lo. Não, sabe o que toca o Senhor? Sabe o que toca o coração de Deus? É o seu coração.
é o seu sentimento, é você na sua essência. É muito mais simples, né? Muito mais simples. Jesus chorou. Então os judeus disseram, veja como ele o ama. Mas alguns deles disseram, ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que esse homem morresse? Olha que interessante, Jesus já era famoso, né? Então as pessoas falavam, poxa, Jesus poderia ter curado esse cara, chegou tarde demais. Ninguém suspeitava a possibilidade de Jesus ressuscitar o morto. E isso já tinha acontecido antes também, né? Não seria a primeira ressurreição que Jesus proporcionou, né? Mas vamos continuar. Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmão do morto. Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Então Lázaro já estava ali em estado de putrefação, já não estava cheirando bem, né? E é importante, é interessante, a gente ouve muitas ministrações, né, sobre esse lance do tire a pedra. Isso é muito legal, porque Jesus poderia ter levantado as mãos, imposto sobre a pedra e pedra role, e a pedra ia rolar, mas ele falou para tirar a pedra, né? Em algumas das ministrações que eu já ouvi, o pregador falava sobre aquilo que o Senhor sabe que nós podemos fazer, nós devemos fazer. E faz sentido, sim. É importante a gente saber que aquilo que Deus nos manda fazer, é importante que a gente faça. Se Jesus não tivesse mandado tirar a pedra, eu acho que não deveria ser tirada. Mas ele falou, tirem a pedra. Então ali já tem a voz de Deus. Jesus é o Deus falando, tire a pedra. E se Jesus falou para você fazer alguma coisa, faça. Obedeça. Porque a palavra de Deus diz que nós seremos conhecidos como amigos dele quando obedecemos os seus mandamentos. O Jean falou nessa semana, né? Um tipo de amizade diferente dessa comum, né? Que a gente tem de amizade um com o outro. O amigo de Jesus é aquele que o obedece. Quando ele manda tirarmos a pedra, é importante que a gente faça isso. Talvez a gente até fale, ô Jesus, poxa, mas já está fedendo aí atrás dessa pedra, hein? Tem certeza? E ele vai falar, por favor, tire a pedra. Estou falando para você que vai ser melhor assim. Né? E o versículo 40. Disse-lhe Jesus, eu não te falei que se você cresce, você veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse, Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz, Lázaro, venha para fora. O morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhes Jesus, tirem as faixas dele e deixem-no ir. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Mas alguns deles foram contar aos fariseus o que Jesus tinha feito. Bom, daqui para frente eu acho que a gente não precisa seguir. Mas é importante você e eu nos atentarmos para uma coisa. Aliás, esse texto é riquíssimo, né? Dá para a gente ficar aqui bastante tempo conversando sobre cada um desses versículos. Mas o que eu quero trazer para a gente refletir hoje é: o plano de Deus é melhor do que o nosso. O plano de Deus, ele tem algo que nós não podemos imaginar. Você já deve conhecer a história de José do Egito, como é chamado. José, ele foi o governador do Egito na época de fartura e na época de fome, durante um período essencial para a Terra, para o planeta Terra, né? Porque a fome foi mundial. E eu quero ler com você 2 trechos de Gênesis. O primeiro trecho de Gênesis está lá em Gênesis 37. Nós vamos ler o versículo 7 até o 11. Se você tiver com a sua Bíblia, por favor, abra em Gênesis 37, do 7 ao 11.
José, ele era um menino aqui, se não me engano tinha 17 anos, e ele teve um sonho. Aliás, ele teve mais de um sonho, né? Mas esse aqui é um sonho que eu quero ler com você. Versículo 7 diz assim: Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe, o feixe de José, se levantou e ficou em pé. E os seus feixes, dos irmãos, do pai e da mãe, os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: Então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai governar sobre nós? E o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. Depois ele teve outro sonho e contou a seus irmãos. Você vê, José, ele era muito inocente ainda, né? Não é inocente a palavra que eu queria falar, é imprudente talvez, mas ele não deveria ter contado esse sonho para os irmãos, né? Porque olha aí o que estava brotando no coração dessa turma aí. Versículo 9. Depois teve outro sonho e contou aos seus irmãos. Tive outro sonho. Dessa vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e disse: Que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a curvar até o chão diante de você? Assim, seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Isso, a Dilemara está postando aqui, né? José era imaturo, exatamente essa palavra que eu queria dizer. Então esse garoto de 17 anos teve esses sonhos em que os feixes que ele recolhia eram reverenciados pelos feixes que o seu pai, seus irmãos colhiam, e depois que ele, a lua, o sol, a lua e as estrelas se curvavam diante dele, representando que ele governaria sobre a sua família, né? E isso é um sonho. Agora, vamos lá em Gênesis 41. Gênesis 41, versículo 39 até o 44. Disse, pois, o faraó a José: Uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando de meu palácio, e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. E o faraó prosseguiu: Entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida o faraó tirou do dedo o seu anel de selar e colocou no dedo de José. Mandou-o vestir linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Também o fez subir em uma segunda carruagem real, à frente dos arautos que iam gritando: Abram caminho. Assim José foi colocado no comando de toda a terra do Egito. Disse ainda o faraó a José: Eu sou faraó, mas sem a sua palavra ninguém poderá levantar a mão nem o pé em todo o Egito. Então, esse trecho aí mostra o cumprimento daquele sonho de José. Só que, daquele sonho ao cumprimento daquele sonho, José tinha 17, se eu não me engano, e quando ele se tornou governador do Egito, ele estava com 30 anos. Olha o tempo que passou até o cumprimento desse sonho. E dentro desse cumprimento, dentro desse plano de Deus para a vida de José, porque se você continuar lendo, você vai ver José mesmo falando que foi Deus quem o levou ao Egito. José foi preso, primeiro foi vendido como escravo, foi preso, foi violentado, ele foi acusado injustamente, ele foi esquecido dentro da prisão, até chegar à frente do faraó e interpretar os sonhos do faraó e trazer a solução de um problema que iria devastar a terra por causa da fome. Todo esse trajeto que José passou, se ele, que assim como você e assim como eu, não enxerga um palmo à frente do nariz, não conseguimos ver o que está além dessas paredes que nos cercam, não conseguimos ver nada daqui a alguns segundos, não sabemos o que vai acontecer daqui a 5 segundos. José, no meio daquilo ali, ele poderia, talvez até tenha,
falado, cara, o que eu fiz para merecer isso? Ele estava no meio de uma escola, no meio de um momento de tristeza, de angústia, de amargura, de cansaço para algo que Deus tinha preparado para ele. Quando Lázaro morreu, Lázaro não morreu simplesmente porque Jesus demorou. Jesus não atrasou. Já viu aquele lance do Deus escreve certo por linhas tortas? A gente aqui não enxerga direito porque a gente não sabe o que Deus está fazendo, né? É igual quando uma pessoa está fazendo um desenho e você não consegue entender até que ela vai e vira o desenho de cabeça para baixo e vira aquela coisa linda e tal. Como a gente não está entendendo o que está acontecendo, a gente não consegue entender, a gente não consegue ver, a gente não consegue falar assim, cara, o que é isso que está acontecendo? E por causa disso, a gente começa a achar que aquilo ali é ruim. Por causa do não entender, a gente para de pensar que Deus tem um plano. E que esse plano nem sempre, se bobear quase nunca, é igual ao nosso, né? Eu falo se bobear quase nunca porque quem somos nós para falar que a maioria das vezes os planos de Deus são como os nossos. Agora, sabe o que é interessante? É se você e eu pararmos de ter os nossos próprios planos e começássemos a buscar os planos de Deus. Aí sim, talvez a vida seja um pouco mais leve, talvez a vida seja um pouco mais fácil. Por quê? Porque já não é mais o nosso plano, é o plano de Deus. E como que eu busco esse plano de Deus, John? Buscando se relacionar com Ele. Lázaro, Marta, Maria eram amigos de Jesus e ainda assim não entenderam o plano de Deus. Pode acontecer, tá? O fato de nós sermos íntimos de Jesus não nos isenta de nada disso, porque, como eu disse, somos limitados. Mas o fato é que quanto mais próximos nós estivermos de Jesus, mais fácil para você e para mim vai ser olhar para o nosso plano, olhar para o plano de Jesus e falar assim, eu fiz um plano errado, meu plano não é o melhor. Eu quero de Jesus. E assim você e eu vamos ter uma vida para a glória de Deus, sabe? Porque Lázaro ter sido curado, Lázaro ter ressuscitado, isso para Lázaro em si não faz tanta diferença. O fato é que ele ficou bom. Mas e para a glória de Deus? Fez muita diferença, porque as pessoas viram e creram. Lázaro, depois de ressuscitado, morreu de novo, né? Mas aquilo ali, aquele ato, aquele acontecimento, ele gerou vida em outras pessoas também. Ele aumentou a fé daquela família também. Aumentou a intimidade deles com o Senhor. E assim também pode ser na minha vida e na sua vida. Precisamos para isso simplesmente buscar ao Senhor de todo o nosso coração. Agir de acordo com aquilo que Ele tem nos entregado, com aquilo que Ele tem nos dado. Porque Ele nos ama e o melhor dele está por vir. E nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se você está passando por uma angústia, por uma aflição, saiba que se você ama a Deus de todo o seu coração, isso também vai ser transformado em graça, transformado em algo para a glória de Deus. Porque todas as coisas cooperam para o nosso bem. Nem sempre nós vamos entender coisas que aconteceram comigo, com a minha família, que eu não entendo. Já há décadas que aconteceram e eu continuo olhando e falo assim, isso foi ruim. Mas eu creio que todas as coisas cooperam para o meu bem, porque eu amo a Deus. Que seja assim também na sua vida, para a glória dele. Amém?